Escondido nas entrelinhas de textos antigos e nos sussurros de tradições orais, um enigma sobre os demônios da ansiedade desafia o tempo e o conhecimento convencional. Esta é uma jornada investigativa que desvenda segredos e conexões surpreendentes, baseada em documentos históricos, testemunhos de época e as mais recentes análises acadêmicas e arqueológicas sobre como a humanidade personificou e combateu as angústias da mente. Prepare-se para questionar o que você achava que sabia sobre as origens do nosso entendimento da ansiedade e as entidades que, em tempos idos, foram consideradas suas causadoras. Os primeiros vestígios de entidades malévolas ligadas ao sofrimento mental e físico surgem em civilizações antigas, muito antes do conceito moderno de ansiedade existir. Na Mesopotâmia, por volta do terceiro milênio antes de Cristo, tabletes cuneiformes descrevem demônios como Pazuzu ou Lamashtu, que não eram especificamente demônios da ansiedade, mas causadores de doenças, infortúnios e tormentos que hoje associaríamos a uma profunda angústia. O Enuma Elish, épico da criação babilônico, já detalha um universo repleto de seres caóticos. Essas entidades, conforme descrito em amuletos e encantamentos recuperados por arqueólogos como Sir Leonard Woolley em Ur, ou mais recentemente por equipes no Iraque e Síria, eram frequentemente representadas com aparências aterradoras. A interpretação inicial sugeria que o sofrimento humano era uma manifestação direta da ira ou da ação dessas forças sobrenaturais, exigindo rituais de apaziguamento ou exorcismo. Não havia uma distinção clara entre aflições físicas e mentais. Ambas eram obra de agentes externos. No Egito Antigo, papiros médicos como o Papiro Ebers, datado de aproximadamente 1550 a.C., e hoje preservado na Universidade de Leipzig, Alemanha, também mencionam aflições que podem ser interpretadas como desordens mentais. Embora a demonologia egípcia fosse complexa, com deuses e demônios influenciando a vida diária, a ênfase recaía mais em desequilíbrios e na necessidade de restaurar Ma'at, ordem cósmica, do que em demônios específicos para cada estado mental negativo. Avançando para a Grécia Antiga, encontramos um panteão onde deuses e espíritos influenciavam diretamente as emoções humanas. As eríneas, ou fúrias, por exemplo, eram personificações da vingança que podiam levar à loucura. Textos como a Ilíada e a Odisseia de Homero, compostos por volta do século 8 a.C., e as tragédias de Ésquilo, como as Eumênides, século V a.C., retratam como o tormento psicológico podia ser uma punição divina ou obra de espíritos implacáveis. Hipócrates, o pai da medicina, c. 460, c. 370 a.C., começou a desafiar essas noções. Em obras como Sobre a Doença Sagrada, ele argumentava que a epilepsia, por exemplo, não era causada por possessão demoníaca, mas tinha causas naturais. Essa foi uma semente crucial para a futura medicalização do sofrimento mental. Embora as crenças populares em influências sobrenaturais persistissem vigorosamente. No contexto judaico-cristão, a ideia de demônios ganha contornos mais definidos. O Antigo Testamento faz referências a espíritos malignos. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, um espírito mau da parte do Senhor atormenta o rei Saul, causando-lhe grande angústia e paranoia, sintomas que hoje poderiam ser associados à ansiedade severa ou depressão. O Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, está repleto de relatos de Jesus expulsando demônios que causavam mudez, cegueira, convulsões e comportamento errático. O famoso relato do endemoniado gadareno no Evangelho de Marcos, capítulo 5,
onde um homem atormentado por uma legião de demônios vive entre túmulos, ilustra vividamente a ligação entre possessão demoníaca e sofrimento psíquico extremo. Séculos mais tarde, quando cruzamos esses dados com os escritos de teólogos como Orígenes de Alexandria, c. 184, c. 253 d.C., preservados em fragmentos e traduções posteriores, e mais tarde, Santo Agostinho, 354, 430 d.C., em sua obra A Cidade de Deus, encontramos uma demonologia cristã mais sistematizada. Esses pensadores, cujos trabalhos foram copiados e estudados em mosteiros por toda a Europa medieval, como o Mosteiro de São Galo, na Suíça, viam os demônios como anjos caídos, seres espirituais reais com o poder de tentar, enganar e afligir a humanidade, incluindo ataques à mente e ao espírito. No Islã, o Alcorão, revelado ao profeta Muhammad no século 7 b.C., e as tradições Hadith falam dos jinn, seres criados do fogo, alguns dos quais são malévolos e podem sussurrar o mal, was, ou causar dano, incluindo perturbações que se assemelham à ansiedade ou pensamentos obsessivos. O estudioso islâmico Al-Ghazali, 1058, 1c11, em suas obras como A Revivificação das Ciências Religiosas, detalhou a natureza dessas influências e os meios de proteção espiritual. Durante a Idade Média na Europa, a crença na influência demoníaca sobre a saúde mental atingiu um pico. O medo da bruxaria e da possessão era generalizado. Textos como o Maleus Maleficarum, O Martelo das Feiticeiras, escrito por Heinrich Kramer e James Sprenger e publicado em 1487 na Alemanha, embora controverso e usado para justificar perseguições terríveis, reflete a mentalidade da época, ligando explicitamente várias formas de sofrimento mental e comportamentos desviantes à ação demoníaca. A melancolia, por exemplo, era frequentemente vista como uma porta de entrada para tentações demoníacas. A pesquisa arqueológica em locais medievais, como cemitérios e igrejas, por vezes revela amuletos ou práticas de enterro atípicas que podem indicar tentativas de afastar o mal ou lidar com indivíduos considerados possuídos ou amaldiçoados. Análises osteoarqueológicas, como as realizadas em esqueletos de cemitérios de desviantes, publicadas em jornais como o Journal of Archaeological Science, por vezes levantam hipóteses sobre o tratamento de indivíduos com doenças mentais ou deficiências interpretadas na época através de uma lente sobrenatural. Robert Burton, em sua monumental obra A Anatomia da Melancolia, publicada pela primeira vez em 1621 e expandida em edições posteriores, guardada em bibliotecas como a Bodleian Library, em Oxford, oferece uma visão transicional. Embora ainda reconhecesse causas sobrenaturais e demoníacas para a melancolia, um termo amplo que englobava depressão e ansiedade, Burton também explorou exaustivamente causas naturais e psicológicas, como dieta, solidão, medo e paixão excessiva, compilando o conhecimento médico e filosófico da antiguidade até sua época. Com o advento do Iluminismo e o crescimento da ciência nos séculos XVIII e XIX, a explicação para as aflições mentais começou a se deslocar decisivamente do sobrenatural para o natural. Figuras como Philippe Pinel na França, que em 1793, durante a Revolução Francesa, notoriamente liberou os doentes mentais de suas correntes no asilo Salpêtrière, em Paris, defenderam um tratamento mais humano e uma compreensão médica das doenças mentais. A ideia de demônios da ansiedade começou a ser substituída por termos como nervosismo ou neurose. A pesquisa psiquiátrica liderada por pioneiros como Emil Kraepelin, na Alemanha, no final do século XIX e início do século XX,
cujos trabalhos classificatórios foram fundamentais para o desenvolvimento do que hoje é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, estabeleceu as bases para a compreensão moderna dos transtornos de ansiedade. Seus estudos, publicados em obras como Compendium der Psychiatrie, 1883, e preservados em instituições como o Instituto Max Planck de Psiquiatria, buscavam identificar padrões sintomáticos e causas biológicas. As escavações arqueológicas do século XX, como as lideradas por Flinders Petrie, no Egito, ou as descobertas dos manuscritos do Mar Morto perto de Qumran em 1946-1947, forneceram mais contexto sobre as crenças antigas. Os manuscritos, por exemplo, detalham uma visão dualista do mundo com espíritos da luz e das trevas em constante batalha, influenciando os pensamentos e o bem-estar dos humanos, como descrito no Manual de Disciplina. Análises textuais desses documentos, publicadas por estudiosos como Geza Vermes, revelam como as comunidades antigas percebiam as lutas internas. No século XX, o surgimento da psicanálise com Sigmund Freud, cujos estudos foram inicialmente conduzidos em Viena, Áustria e posteriormente em Londres, revolucionou a compreensão da mente. Em obras como A Interpretação dos Sonhos, 1900, ou O Mal-Estar na Civilização, 1930, Freud não falava de demônios literais, mas de conflitos inconscientes, traumas reprimidos e pulsões que poderiam gerar imensa ansiedade. Os demônios tornaram-se internos, habitantes da própria psique. Carl Jung, um discípulo de Freud, que mais tarde desenvolveu sua própria escola de psicologia analítica em Zurique, Suíça, explorou o conceito de arquétipos e o inconsciente coletivo. Em sua obra Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele discute figuras sombrias e arquetípicas que podem ser vistas como manifestações simbólicas de aspectos reprimidos ou temidos da personalidade, ecoando a antiga ideia de entidades que nos assombram de dentro. Curiosamente, encontramos paralelos ou contrastes significativos ao examinar tradições orientais. No budismo, por exemplo, o demônio Mara é uma figura central que personifica a tentação, a distração e as forças que impedem a iluminação. Mara tentou o próprio Buda Siddhartha Gautama com visões prazerosas e aterrorizantes, representando os obstáculos internos, desejos, aversões, medos que geram sofrimento, dukkha. Textos como o Samyutta Nikaya, parte do cânone Pali, descrevem esses confrontos. Aqui, os demônios são claramente compreendidos como manifestações da própria mente, obstáculos psicológicos e espirituais no caminho para a libertação. Essa perspectiva, embora usando uma linguagem mitológica, se aproxima de entendimentos psicológicos modernos sobre a ansiedade como um fenômeno interno, ainda que suas causas e curas sejam vistas através de uma lente espiritual de prática e meditação. Da mesma forma, no hinduísmo, certos asuras ou rakshasas são descritos em textos como os Puranas ou os épicos Mahabharata e Ramayana, como seres que podem causar aflição e desordem, por vezes afetando o estado mental dos indivíduos. No entanto, a vasta filosofia hindu também oferece caminhos complexos através do yoga e da meditação para transcender o sofrimento, focando no equilíbrio interior e na realização espiritual. A pesquisa científica moderna, utilizando tecnologias como a ressonância magnética funcional, fMRI, tem mapeado as áreas cerebrais envolvidas na ansiedade, como a amígdala e o córtex pré-frontal. Estudos publicados em jornais como Nature Neuroscience ou The American Journal of Psychiatry detalham os desequilíbrios neuroquímicos e os padrões de atividade cerebral associados aos transtornos de ansiedade. Essa abordagem biológica parece estar a mundos de distância dos antigos demônios.
No entanto, a linguagem metafórica dos demônios da ansiedade persiste. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade severa descrevem suas experiências como sendo atacadas ou atormentadas por uma força invisível e opressora. Essa personificação, mesmo que não literal, ajuda a articular a intensidade e a sensação de alteridade do sofrimento ansioso. O campo da psicologia cultural e da psiquiatria transcultural, explorado em publicações como Culture, Medicine and Psychiatry, investiga como diferentes culturas vivenciam e expressam o sofrimento mental. Em algumas sociedades, a linguagem da possessão espiritual ou da influência de entidades malévolas ainda é uma forma primária de compreender e comunicar experiências que, em contextos ocidentais, seriam diagnosticadas como transtornos de ansiedade ou depressão. A arqueologia cognitiva é um campo mais recente que tenta entender os processos de pensamento das sociedades passadas, através de seus vestígios materiais e textuais. Poderia no futuro lançar mais luz sobre como o conceito de agência externa, demônios, evoluiu para uma compreensão de estados internos, emoções, transtornos. Artefatos como máscaras apotropaicas ou figuras de guardiões encontrados em inúmeras culturas desde a Suméria até Roma e analisados em estudos como os do Warburg Institute em Londres, atestam a necessidade humana universal de se proteger de forças invisíveis percebidas como hostis. Diante das evidências multifacetadas sobre as personificações da angústia, desde os demônios mesopotâmicos e os espíritos atormentadores dos textos bíblicos e corânicos, até os mais recentes estudos em neurociência e psicologia transcultural, fica claro que a luta contra o que hoje chamamos de ansiedade é uma constante humana. O que mudou foram as narrativas, os nomes e as explicações para essa experiência visceral. Os demônios da ansiedade são talvez um espelho das complexas formas como a humanidade buscou dar sentido ao sofrimento invisível e buscou alívio para as tormentas internas. E talvez a maior lição aqui não seja uma resposta definitiva sobre a literalidade dessas entidades, mas o convite à contínua exploração e ao profundo respeito pelas diversas jornadas humanas para compreender e aliviar a angústia. O que esses mistérios ainda podem nos revelar sobre nossa própria busca por significado e bem-estar? Esta investigação sobre os demônios da ansiedade te surpreendeu? Se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios da fé, da história e da mente humana, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações.